Mateus 5, versículo 1 em diante. Oremos antes. Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, ministra a Tua palavra em nossos corações individualmente. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor, sabe do que cada um precisa, e só o Teu Espírito Santo pode, Senhor, alcançar cada um individualmente, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero me ater somente ao versículo 5 dessa leitura, quando o texto diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No livro Grandes Sermões do Mundo, editado pela CPAD, nós encontramos mensagens dos maiores pregadores da história, um total de 28 sermões, incluindo aí João Crisóstomo, que viveu aí no século IV, morreu no início do século V, Martim Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Charles Spurgeon e tantos outros. Mas o sermão mais famoso que esse livro destaca, eu fiquei alegre com isso, logo na primeira página, esse sermão é pregado pelo maior pregador que pisou nessa terra. E nós acabamos de ler parte desse sermão, que é o Sermão do Monte. Que mensagem, que sermão impactante. E, inclusive, esse sermão foi parte da nossa leitura hoje, né? Deus queira que os irmãos tenham lido Mateus capítulo de número 5. Já vimos, amados, em mensagens anteriores, no ano passado, 2 pontos dessa rica mensagem, em outras oportunidades, né? A primeira foi: bem-aventurados os pobres em espírito, e a segunda: bem-aventurados os que choram. O terceiro ponto desse sermão de Jesus é o que lemos no início: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, é muito importante que, antes de tratarmos da mansidão, venhamos a falar um pouquinho sobre o seu antônimo, que é a ira, a fúria, a cólera, o furor. Dos pecados humanos, a ira é um dos mais destruidores, mais terríveis que existem. Qualquer um de nós, qualquer um aqui, podemos cometer desgraças no momento de ira. Qualquer um. Muitas pessoas morrem em brigas de trânsito por causa da ira. Alguém o fecha e ele fica irado, o sangue ferve e ali acontece uma desgraça. E isso se dá diariamente no Brasil e no mundo. Muitos maridos matam as suas esposas no momento de ira, no momento de estresse, no momento de
discussões acaloradas, pessoas perdem o controle. Muitos pais humilham e falam bobagens para os seus filhos no momento de ira também. Manda o filho sair de casa e o filho sai, às vezes quebra a cara. E quantas coisas terríveis acontecem no momento de ira. Quantos não são os funcionários também de empresas que no momento de ira, de estresse, de pressão, eles são demitidos porque perdem a razão, perdem o controle. Pessoas matam umas às outras por causa da ira. Lembra de Moisés? Ele ficou irado ao ver um egípcio maltratando o hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio. O sangue ferveu, ele não aguentou. E ali aconteceu um homicídio. E o que falar de Caim? O primeiro homicida da história. Ele ficou irado. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Lá em Gênesis 4, 5 a 7, olha o que o Senhor diz: mas para Caim, para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, está aí à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sobre a ira, sobre o pecado, você deve dominar. E ele não dominou a ira e assassinou seu irmão. Amados, ele tinha condições de dominar esse pecado, mas não quis. Billy Graham diz que a ira, ela levanta a pistola assassina, fornece o veneno mortífero e afia a adaga do homicida. A ira devasta, mutila e destrói. A ira ateia o fogo da paixão, abana a chama da inveja e deixa a alma inteiramente estéril e deserta. O homem irado, ele é como uma pólvora, sempre a entrar em chamas ao menor atrito. Provérbios 16, 32, olha que Salomão nos alerta: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Lembra de Tiago 1,19? Já estudamos isso ano retrasado, tanto tempo atrás já, passa rápido o tempo. Tem um alerta para cada um de nós. Tiago diz: sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra tardio traz a ideia de lerdeza. A palavra tardio traz a ideia de raciocínio lento. Aquela pessoa que é devagar, quase parando. Assim tem que ser o nosso falar e o nosso irar. Bem lento. Bem lento. Tem muita gente que é agradável. Tem muita gente que é simpática, dócil, gente boa. Mas quando alguém pisa no pé dela, o mundo acaba. Quando ela sabe que alguém inventou uma calúnia sobre ela, o pavio explode. Daí por diante, essa pessoa se transforma numa criatura repulsiva, irracional. Fica mais parecendo com um animal do que com um ser humano. Ela explode, fala o que não deve, magoa as pessoas e muitas vezes deixa um rastro de morte pelo caminho. Gente boa, tranquila, às vezes frequenta a igreja, porque aqui de cima, ou até no convívio entre irmãos, todos são mansos, não tem ninguém irado, né? Todo mundo se ama, se abraça. Agora, na pressão lá do trabalho, no estresse financeiro dentro de casa, no estresse com o filho, na família, quem somos nós? Eis a questão. Agora, o cristão que é moldado por Deus, ele pensa 2 vezes antes de explodir. Ele pensa mais de 2 antes de dizer palavras que machucam e destroem as pessoas ao seu redor. Irmãos, a ira altera o estado de consciência.
Assim como um embriagado tem também o seu estado de consciência alterado. Faz com que a pessoa fique fora de si, assim como um ébrio. Existem maridos que não se convertem por causa das suas esposas e vice-versa. Mulheres estressadas que muitas vezes espumam pela boca. Me faz lembrar de um caso de uma irmã que chegou para o pastor e falou: pastor, eu tenho orado tanto pelo meu marido, pedindo que Deus o converta, mas cada dia ele está mais longe de Deus, me ajuda, ora por mim, mas se tiver uma oportunidade, vá lá visitar, conversa com meu marido. E esse pastor conseguiu ter um contato com esse esposo dessa irmã e falou com ele: meu irmão, eu vim aqui, estou preocupado com você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, Jesus vai mudar a tua vida, papapá, aquela história, né, que tentando alcançar o coração daquele homem. E aquele homem disse sinceramente: pastor, não tenho nada contra o cristianismo, contra Jesus, agora, para me converter e ser igual a minha esposa, eu não quero não, pastor. Minha esposa, ela é estressada, irritada, irada, qualquer coisinha é um estopim para uma desgraça dentro de casa, eu não quero ser assim não, deixa eu ímpio manso. Eu não quero ser crente estressado, irado. Aquele pastor foi para aquela irmã e falou: irmã, o problema da conversão do teu marido não é ele em si, é você tem sido o problema. E contou para ela, né, o que o marido falou para esse pastor. E ela ali se arrependeu. Ela falou: pastor, eu nunca tinha notado que eu era assim. Eu nunca tinha notado que eu era tão irado assim como... E agora parece que a ficha caiu. Realmente eu sou cri-cri. Eu sou chata. E ali ela se arrependeu, os dois ali se ajoelharam e oraram. O pastor orou por ela, claro, estava ali não sozinho, mas com a esposa, né? Porque não é certo estar pastor e ovelha sozinho no gabinete ou aonde for. Temos que fugir da aparência do mal. Certo dia, esse homem ímpio chegou em casa da pesca, com a vara de pesca passou pelo meio da sala e quebrou um vaso caro. E ele botou logo a mão no ouvido. Meu Deus, essa mulher o estresse vai começar tudo de novo. Só que ele não viu nenhuma reação daquela mulher. Não viu nenhum grito, nenhuma histeria. Ele achou estranho e perguntou: aconteceu alguma coisa? Ah, não. Me perdoa, meu bem. Isso é coisa que a gente compra depois, a gente dá um jeito. Olha, e com relação à minha conduta, me perdoa. Eu reconheço que por tantos anos eu tenho sido uma pedra de tropeço na tua vida. Eu tenho sido chata, irritadiça, irada, iracunda. Me perdoa. Eu tenho orado a Deus, pedido a Ele para mudar a minha vida, Ele tem me ajudado. Aquele marido ficou tão impactado que ele falou assim: eu tenho que ir nessa igreja agora. E passou a frequentar a igreja. Depois ele se converteu e foi batizado para a glória de Deus, por causa do testemunho de uma mulher. E ela era cristã. Só que não se dava conta de quão irritadiça ela era. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos ajudar a não ser crentes assim, dentro de casa, no trabalho, que não sejamos empecilhos à conversão de ninguém, amados, mas que sejamos uma bênção, que sejamos pessoas moldadas pelo Espírito Santo, que tenhamos o temperamento controlado por Deus, e não nas nossas próprias mãos, porque nas nossas próprias mãos as coisas não funcionam bem. Então, amados, a grande verdade é que muitos de nós somos culpados desse tipo de pecado, o pecado da ira. O pior é que muitas vezes nos desculpamos, e tem gente que se desculpa dizendo: não, mas isso é problema de família, né? Todo mundo na minha família é assim, é irritado, é irado, fala demais, fala sem pensar, todo mundo faz isso, é normal? Não é normal, não é normal. A Bíblia nos ordena o seguinte no Salmo 37, versículo 8: deixa a ira e abandona o furor. É uma ordem: deixa a ira, abandona o furor. Deus nunca exigiria do homem uma coisa que ele não pudesse conseguir, não pudesse praticar. Deixa a ira. Como podemos deixar a ira e o furor? Primeiro,
confessando e pedindo perdão a Deus por esse pecado, como aquela irmã fez. Confessando: Senhor, eu sou assim, muda a minha vida, eu não quero continuar o mesmo. 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segundo, pedindo ao Senhor para domar a nossa natureza tempestuosa. Senhor, doma a minha vida. Só Jesus, amados, pode transformar um assassino como Moisés num homem mais manso da sua época. Só Jesus pode transformar um Saulo de Tarso, que respirava ameaças e mortes por onde ia, num homem amoroso, gentil, compassivo, companheiro, pregador do Evangelho, que levava as boas novas da salvação para o mundo todo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso o Senhor Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O contrário da ira é a mansidão. E foi isso que Jesus enfatizou nesse terceiro ponto da sua pregação. Agora, quais seriam as características de uma pessoa mansa? Primeira, é a sua intrepidez e coragem. O manso, ele é intrépido e é corajoso. Tem gente que pensa que a marca de uma pessoa mansa seria a tolerância, a concordância, a diplomacia com a cultura ou até com a religião do outro. Pensam que ser manso é sinônimo de ser ecumênico. Eu tenho que concordar com tudo e com todos. É concordar com o lema que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é ser manso. Não é ser manso, é ser covarde, porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele leva o homem ao Pai. Eu não posso conversar, por exemplo, com um testemunha de Jeová, ou mormon, ou católico. Me perdoem os católicos se estiverem aqui, mas concordando com tudo em nome da paz. Tudo, concordando com tudo em nome da mansidão, concordando com tudo em nome da tolerância. A bem da verdade, eu posso respeitar discordando, questionando e refutando. Eu tenho que respeitar todos. Amém, amados? Respeitar todos. Se o testemunho de Jeová bater na tua porta lá, você não tem que ser grosseiro, estúpido, ignorante com ele, não. Respeito. Se você não tem argumento, dá bom dia e fala: não quero conversar com você não, tá? Deixa para uma próxima que eu tenho que aprender mais da Bíblia. Mas se você tem argumento, trate com educação, recebe, converse e mostre na palavra os erros. E assim com os demais. Paulo era manso, lembra? Mas era um guerreiro da fé e refutava as heresias da sua época. Jesus é um símbolo maior de mansidão, mas batia de frente constantemente com quem? Com os fariseus e saduceus, as seitas da época. E ia forte, batia com vontade neles. Lê lá Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus. O apóstolo João também era manso, mas desmascarou de maneira bem veemente os gnósticos da época dele, na primeira epístola de João que estamos estudando. Então, as pessoas mais mansas da história foram controversas, e muitas delas foram até polêmicas, mas eram mansas. Martinho Lutero era um bom pai de família, um homem pacífico, tranquilo, manso, mas quando foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia, muitos lhe disseram: se você for, você vai ser queimado vivo, vão te matar, não vá. E ele respondeu: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. Se Deus é comigo, Ele vai na frente. E quando ele chegou em Roma, a ordem do Papa para ele foi o seguinte: retrata-se, ou você não vai sair daqui vivo. Volte atrás. Refute, volte atrás em tudo aquilo que você tem argumentado contra a nossa igreja. E a resposta dele foi, de maneira bem ousada: se não me refutares pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, a minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Eu não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Que Deus me ajude
Amém. Bateu de frente com um sistema milenar da época. E Deus o ajudou, Deus o livrou. Muitos pensavam que ele ia morrer na fogueira, mas morreu de velhice, de doença, como qualquer um morre. Martin Lloyd-Jones diz que mansidão é compatível com grande força de caráter. O homem manso é capaz de defender a verdade, mesmo que por isso tenha que morrer. A segunda característica do manso é a sua ira santa. Ira santa. Jesus foi o maior exemplo de mansidão de todos os tempos, mas ele se irou ao ver o quê? O comércio dentro do templo. Pegou ali o chicote e expulsou os vendilhões do templo. Lembra desse fato? E ele era manso. Tem gente que pensa que o manso é aquele bobinho que tem que aceitar tudo, de boca calada, quietinho. Não. Isso é o que podemos chamar de ira santa. Paulo, quando recebeu uma bofetada, a mando do sumo sacerdote, ele falou o quê? Ele se irou e disse: Deus te julgará, seu branquelo, ou parede branqueada. Se irou também, foi uma injustiça, uma covardia que fizeram com ele. Moisés, o homem mais manso da sua geração, ele se irou também, quando, ao descer do monte, viu o povo adorando um bezerro de ouro, e ali ele quebrou as tábuas da lei, ficou irado. Estevão era cheio do Espírito Santo e manso, mas denunciou de maneira contundente os fariseus da sua época, dizendo: homens de dura cerviz, obrigado, minha irmã, e incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. O Espírito Santo pode ser resistido. O homem pode resistir à voz de Deus. O homem tem poder em si para endurecer o próprio coração, e não é Deus que endurece, não. Vocês, disse Estevão para eles, vocês sempre resistem. Então, a mansidão muitas vezes anda de mãos dadas com a ira santa. Está completamente enganado quem pensa que uma pessoa mansa concorda com tudo, abaixa a cabeça para tudo, diz sim para tudo. Homens mansos e santos também ficam irados, mas é ira santa. O escritor Oswald Sanders diz que os grandes líderes que mudaram a direção dos eventos em épocas de decadência espiritual nacional têm sido pessoas capazes de indignar-se com as injustiças e abusos que desonram a Deus e escravizam os homens. Pessoas que se indignaram, ficaram iradas na época com a escravidão, com tanta injustiça que acontecia em suas épocas. A Bíblia, porém, diz em Efésios 4, 26 a 27, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Quando é que nos iramos sem pecar? Quando a ira ela é santa, quando a ira ela é legítima, quando a ira é momentânea e justa, com uma causa nobre. Irar-se contra o pecado não é pecado. Irar-se contra o pecado não é pecado. Pregar contra o pecado de maneira indignada não é pecado. É uma ira justa, santa. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,18, fala até da ira de Deus. Você sabia que Deus fica irado? Fica irado e muito. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E em Colossenses 3,6, Paulo diz mais, inspirado pelo Espírito Santo: pelas quais coisas vem a ira de Deus. Se você for pegar o contexto ali das coisinhas que vem a ira de Deus, é uma lista bem grande. O pecado provoca a ira de Deus. Deus é 3 vezes santo. Os olhos do Senhor são puros, não podem contemplar o mal. Todo aquele que ainda não se converteu de seus maus caminhos tem sobre a sua cabeça a ira de Deus. E essa ira vai se manifestar no último dia, no julgamento final. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não protele. Faça isso hoje, porque senão, no dia do juízo, você vai sofrer as consequências da ira de Deus, e não vai ser nada bom.
Se você não se converter, não entregar os seus caminhos ao Senhor, você ouvirá de Jesus o que ele disse lá em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para você, não. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se não houver conversão, se não houver transformação, se não houver renúncia, você vai para esse lugar. Isso é fato, não é teoria, não é história da carochinha. A terceira característica de uma pessoa mansa, amados, é o respeito e o reconhecimento que ela tem com as autoridades instituídas por Deus. Todo manso respeita aqueles que estão acima dele. Em todos os grupos sociais, nós temos que respeitar as autoridades e reconhecer essas autoridades. Dentro do lar nós temos pai, mãe, tio, avô, avó, ou alguém que está sobre nós. Dentro da igreja nós temos obreiros, diáconos, temos pastores, professores de escola dominical e tantos outros. No trabalho nós temos encarregados, temos supervisores, temos gerentes, temos patrões. Na escola temos professores, inspetores, secretária, merendeira, diretores. Na política nós temos o quê? Temos o presidente, temos os senadores, os deputados federais e estaduais, os governadores, prefeitos, vereadores e tantos outros. Todas essas pessoas, amados, foram instituídas por Deus e devemos respeitá-las se é que realmente somos mansos, regenerados, se é que realmente somos convertidos. Romanos 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora, estar sujeito às autoridades superiores não significa concordar com tudo o que elas dizem ou fazem, mas significa honrá-los e respeitá-los pela posição que eles ocupam. Quarto, o manso tem seus instintos e paixões e impulsos pecaminosos sob o controle do Espírito Santo. O manso não é impecável, não é isso que estamos falando. O manso também peca, mas não vive na prática do pecado. Ele é como uma ovelha que, quando cai na lama, chora, berra, clama pelo pastor. Não é como o porco. O porco, quando vê lama, ele gosta, não é? É da natureza do porco cair de cara. A natureza da ovelha é diferente. Se ela cai na lama, ela não quer continuar na lama. O manso é assim, ele clama, ele chora, ele pede socorro, ele não se alegra em viver na imundície, ele não se alegra em viver no pecado, na pornografia, no adultério, na imundície, na mentira. Ele não quer isso para a vida dele. O manso, ele deseja uma vida santa, uma vida reta. Ele não tem prazer nessas coisas, mas tem prazer em Deus e na lei do Senhor. Essa é uma característica do manso. Quinto, o manso não é arrogante, orgulhoso, prepotente. O manso não é cheio de si. Não se acha o cara, o tal. Não, ele está sempre pronto a aprender. E sabe muito bem que ele não sabe. Porque quando a pessoa acha que sabe muito, quando ela pensa que está muito madura, é porque já está podre. Não é isso? Não, temos que estar sempre devejo. Se achar que já estou muito maduro, cuidado. Depois que fica maduro, começa a dar bicho. O bicho vai comendo tudo ali por dentro. Aí entra o orgulho, a vaidade, a prepotência. O manso reconhece suas limitações, sejam limitações físicas, sejam limitações emocionais, sejam limitações intelectuais. Ele não é dono da verdade. E quem é? Só Jesus, só a palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas nós somos limitados. Infelizmente, existem pessoas na igreja que nunca estão prontas para aprender. Nunca. Acham que sabem tudo. Quando vê alguém aqui na frente pregando ou ensinando, elas acham que elas foram injustiçadas. Elas que deveriam estar aqui.
Aqui que era o papel delas. E Deus não vai colocar nunca essas pessoas assim. Deus não dá asa à cobra. Pessoas que desprezam o professor da escola dominical. Há muitos dentro da igreja que desprezam o pregador, desprezam os professores seculares, desprezam. Se acham os bambambãs da intelectualidade. Que Deus nos guarde disso, desse veneno mortífero. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sexto, o manso tem facilidade para perdoar e também facilidade para pedir perdão. É a marca de um manso. O manso enxerga o perdão na perspectiva divina. Ele reconhece o quanto precisa do perdão de Deus e quanto também precisa perdoar, porque o perdão que nós recebemos é condicionado pelo perdão que nós damos também, pelo que a palavra de Deus diz. Jesus disse: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Não adianta orar sem perdoar. Não adianta orar sem perdoar. Não adianta se arrepender, chorar, buscar a Deus o perdão se não estamos dispostos a perdoar o outro. Uma mulher estava no leito de morte. Escute isso. E o seu pastor foi visitá-la. E o pastor sabia que ela tinha uma birra com uma outra pessoa e falou: minha irmã, perdoa. Minha irmã, não guarda mágoa, rancor, isso não vai te ajudar em nada. Libera o perdão. E ela disse: pastor, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não vou perdoar. Olha que coisa de doido. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Jesus, amados, é o nosso modelo, nosso exemplo, o nosso referencial de manso. E a Bíblia diz em 1 Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma pessoa mansa paga o mal com o bem. É manso e humilde de coração como o seu Senhor. Ele não paga com a mesma moeda. 1 Pedro 3,9 diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O manso, ele ama o inimigo, ora por ele, e ainda por cima, faz o bem para ele. É o reino de ponta cabeça, né? O reino de Deus é assim, meu irmão. O reino de ponta cabeça. Romanos 12, versículo 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, é agir como uma pessoa mansa, que foi moldada pelo Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto mais uma vez: você já foi amansada por Jesus? Jesus é realmente o seu Senhor, aquele que controla as rédeas das suas emoções? A sétima característica de uma pessoa mansa é a sua transformação operada por Jesus. É Jesus que transforma o homem numa pessoa mansa. Sozinha ela não consegue. E a mansidão que Jesus se refere aqui, amados, não é uma qualidade inata do ser humano. Não nascemos mansos, segundo o padrão divino. Não nascemos mansos. Até porque, realmente, existem pessoas que possuem humanamente uma natureza gentil, delicada, polida. Existem pessoas que naturalmente zelam pela paz, pagam para não entrar numa briga,
Pessoas que já é da natureza dela, aquilo ali. São tranquilas no trânsito, são tranquilas nos lares. O cara nem crente é, mas... tem gente que fala assim, pô, mas só falta Jesus. Ele é tão tranquilo, tão... Não, mas isso não é natureza, não é a mansidão que a Bíblia descreve, não. Se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Tem pessoas então tranquilas, que não levam, ou que levam desaforo para casa. Não tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Mas tem gente que leva, paga para não entrar numa briga, não quer problema. Mas isso é uma questão comportamental, uma questão de temperamento. Tem pessoas que já são iradas, iracundas, briguentas. Até no mundo animal, essas coisas acontecem. Até no mundo animal eu tenho 2 gatos. Duas gatas, melhor dizendo, gata. Uma vez Biana saiu, eu falei, eu vou dormir em casa com 2 gatinhas. Mas eram 2 gatas, animais. Tem gente que pensa bobagem. 2 gatinhas. Uma é Bolsonaro. Olha o nome que a gente botou, coitado. Pensamos que era macho. E como o Bolsonaro, nosso presidente, ele é bem estressado, e ela era bem estressada, essa gata, aí botamos Bolsonaro, mas depois descobrimos que era mulher, fêmea, aí falei, vou ter que mudar o nome. Bolsonaro. Meu irmão, mas essa gata, ela é antissocial, estressada, interesseira. Ela só me procura quando não tem comida lá na vasilhinha dela. Aí ela vem para perto de mim, fala, tem alguma coisa, ela está com interesse. E eu vou ver a vasilha, está sem comida. Totalmente a outra, a Nina, a Dilma, esse é o nome de presidente, misericórdia, coitada do bichinho, Dilma. A Dilma já é totalmente o contrário, é mansa, delicada, gentil, você pega ela vem, deixa você beijar, a outra toda temperamental. E os 2 cães dentro de casa? O Bob, tranquilão, na dele, educado, se jogar alguma coisa para ele, ele vai lá. A outra, Nina, é esganada, meu irmão, estressada, esfomeada, mal educada. No mundo animal tem isso, e no mundo dos seres humanos também é a mesma coisa. A natureza de muitos é assim, pacífica, gentil, o outro já... Agora, aquele que é bem estressado, ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo, porque senão ele vai causar desgraças na sua família, na sua vida, e por onde ele for. Então, essa é uma questão temperamental e comportamental. Só que a mansidão descrita por Jesus não é questão temperamental e comportamental, mas é fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. É a obra da graça de Deus na alma humana. É algo que só Deus pode fazer por você. E você tem que pedir isso. Então, as bem-aventuranças, de maneira geral, elas são qualidades espirituais e não naturais. O homem, por exemplo, ele não nasce pobre em espírito, e muito menos nasce chorando por seus pecados, ou pelos pecados dos outros, como já vimos nas últimas mensagens. Ele sai chorando, nasce chorando, né? Porque já está com fome, já quer toda a atenção para ele, já nasce pecando. Amados, nós não nascemos bons, nós não nascemos naturalmente mansos, nós nascemos em pecado e precisamos ser santificados, nós nascemos em trevas e precisamos ser iluminados. O homem nasce torto e precisa ser endireitado, ele nasce perdido e precisa ser encontrado pelo Senhor Jesus. Ou ele tem que encontrar a Cristo, clamar a Cristo, buscar a presença de Deus. Por natureza, o homem ele é orgulhoso, prepotente. Por natureza, o homem ele é vingador, sem arrependimento. É a natureza humana, caída, adâmica. O interessante, amados, é que o adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado. E se refere ao poder sob controle. Então, quando eles conseguiam domar um cavalo selvagem, é porque ele se tornou manso, mas foi domado. Um cavalo selvagem não tem utilidade alguma, não serve para nada.
Mas um cavalo domado, domesticado, disciplinado, é de grande serventia, de grande valor para o seu dono. A figura é interessante. Nós éramos como esse animal selvagem, que dava coices para tudo quanto é lado. Tem muitos ainda que não foram domados, né? Ainda continua dando uns coicinhos de vez em quando. Mas quando Jesus entrou em nossas vidas, passamos a ser como Ele, mansos e humildes de coração. É o que Mateus 11, versículo 28 a 30 diz. E o Senhor Jesus nos convida, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus não era prepotente aqui não, orgulhoso não. Só Ele podia dizer isso. Só Ele podia dizer isso. Eu não posso, nem você. Não podemos. Não temos esse direito. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, Jesus foi tão manso, mas tão manso, que em Isaías 53, versículo 7, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi oprimido e afligido em nosso lugar, por nossa causa. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, à cruz, para morrer nossa morte. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, Jesus não abriu sua boca. Tudo isso Ele fez por mim e por você. Ele derramou o seu precioso sangue para nos comprar de volta para Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos comprados por bom preço. Bom preço, preço de sangue. E quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos naturalmente amansados por Ele. Então, ser manso não é uma virtude, mas é graça de Deus. É Ele que nos amansa. Ser manso não é algo que vem do homem, vem de Deus. Não vem de dentro do homem, mas é obra do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Quanto mais perto de Deus você está ou estiver, mais manso você será. Quanto mais perto da palavra de Deus, mais transformado você será para a glória do Senhor. Homens como Moisés, Paulo, homens como Pedro, eles foram moldados e amansados por Deus. Foram transformados pelo Espírito Santo. Eles foram literalmente moldados, amansados, porque eles eram como um cavalo brabo, indomáveis. Moisés, certa vez, como já dissemos, ele matou um egípcio para defender um hebreu, mas depois de ter tido um encontro poderoso com o Senhor, a Bíblia o apresenta como um homem dócil, manso, o mais manso da sua geração. Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Muito manso. Então a mansidão de Moisés era evidentemente muito contrária à sua natureza anterior. Ele foi domado pelo Senhor. Foi um milagre de Deus. A mansidão, então, tem a ver com transformação, com milagre, com regeneração, com um novo nascimento. E eu te pergunto, você já nasceu de novo? Jesus falou para Nicodemos, um religioso: é necessário que você nasça de novo. E é interessante ter falado isso para Nicodemos. Imagine se ele fala isso para aquela mulher pecadora. Aí a pessoa fala assim: é claro, ela precisava, ela era prostituta. Mas falou para um religioso: você precisa nascer de novo. É o sermão mais difícil de ser pregado. Mandar crentes se converter. É difícil.
Então, eu te pergunto, você já se converteu a Cristo? Já se arrependeu verdadeiramente de seus pecados? Está a caminho do céu ou a caminho do inferno? Jesus já te amansou? O apóstolo Paulo, antes de se converter, não era manso. Leia lá, Atos 7, 8, 9. Pelo contrário, amado, esse homem, Paulo, ele era como um animal. Respirava ameaças e mortes por onde ia. Prendia crente, matava crente. Quando Estevão foi apedrejado, foi com o consentimento do apóstolo Paulo, antes de se converter. Mas após o encontro sobrenatural com Jesus na estrada de Damasco, esse homem foi totalmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Sua natureza feroz, violenta e assassina foi mudada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De fera selvagem, ele passou a ser um homem manso, bom, educado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero enfatizar isso, amados. Senhor, eu tenho que orar, Senhor, faz de mim um homem realmente manso segundo os seus critérios. Porque, como eu disse, humanamente não dá. Então a mansidão de Paulo foi algo que Deus lhe concedeu e não algo fabricado por homens. O mesmo Jesus pode fazer por você e por mim. Não conheço a sua vida, mas se você é uma dessas pessoas iradas, irritadas, descontentes com tudo, murmuradora, Jesus muda caráter, transforma vidas. Pedro também não era manso por natureza, era? Não, ele era precipitado, ele era tagarela, pavio curto, falava demais, andava armado. Imagine crente andando armado. Apesar que nessa ocasião ainda não era crente, não. Andou com Cristo, como o pastor Alan pregou de manhã, mas ainda não era convertido. E quando Jesus foi preso lá no Getsemane, ele já sacou da espada e arrancou a orelha do Malco. Na verdade, ele era ruim de mira, ele queria arrancar a cabeça, né? Mas aí acertou a orelha. Jesus fez um milagre ali, pegou aquela orelha cheia de terra e botou no lugar. Meu irmão, que milagre! Jesus, que milagre, que milagre. Mas depois de convertido, Pedro se tornou um dos homens mais mansos e fortes do grupo apostólico. Ele foi moldado pelo Espírito Santo de Deus. E ele passou a usar seus lábios, não para praguejar, não para jurar e dizer, eu não conheço Jesus, lembra? Mas usou seus lábios para pregar a palavra de Deus. A verdade é que não é da nossa natureza ser manso. Nossa natureza nos arrasta para o orgulho. Nossa natureza humana nos arrasta para a ira desenfreada, para a violência. A nossa natureza humana nos arrasta para uma falta de paciência gritante. É por isso que o novo nascimento é imperativo. É por isso que o novo nascimento é fundamental para todos nós. Thomas Watson diz que, por natureza, o coração está como um mar agitado, enquanto lança a espuma da raiva e ira diante de si, mas a mansidão acalma as paixões. Precisamos de uma transformação no nosso interior, e o nosso exterior vai estar bem. Então a mansidão é fruto de uma mudança divina no caráter humano. É Deus que torna o homem manso, é Deus que doma o caráter do homem, fazendo dele uma bênção, seja para a sua família, seja para a sua igreja, seja para seus vizinhos, seja para seus amigos de trabalho. É Deus que faz essa transformação, mas o homem tem que querer, né? Não adianta só pedir a Deus e a pessoa não querer, e não desejar, e não buscar a Deus, não orar, não ler a palavra. Concluindo, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Essa é a promessa para o manso. E quem não for manso, quem não for transformado por Cristo, não vai herdar a terra. Não é essa terra aqui não, a terra lá de cima. Com certeza, essa não é a terra daqui de baixo. Aqui na terra, aqui embaixo, somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é nossa morada eterna. Nossa cidade está nos céus. Nossa morada eterna é na casa do Pai. Ali será uma mansão permanente e eterna. Será uma casa não feita por mãos humanas,
mas pelas mãos do próprio Deus nos céus. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na visão dos mártires lá, glorificados, de Apocalipse 7, um ancião perguntou a João o seguinte: estes estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? João respondeu: Senhor, só tu sabes. E o ancião respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa será a herança, amado, dos mansos. Essa será a herança dos mansos. Deseje isso, queira isso, busque isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Quero te convidar a orar, a confessar, a pedir perdão a Deus, talvez por momentos de ira que tanto tem te prejudicado. Deixe a ira, diz a palavra, abandona o furor. Sozinho não conseguimos, precisamos da ajuda de Deus. Precisamos clamar por ajuda, por socorro. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Doma a minha alma, o meu temperamento. Me socorre, Senhor, eu sou fraco nessa área, Senhor. Tem misericórdia de mim. Faz de mim uma pessoa mansa. Faz de mim o que o Senhor fez com Moisés, que matou um homem num momento de ira, mas depois teve a vida transformada. Faz de mim, Senhor, como um Pedro tagarela, pavio curto, mas depois foi uma bênção. Faz de mim como Paulo, Senhor, que antes era totalmente estressado, vingador, perseguidor, mas depois foi uma bênção. Faz de mim isso também, Senhor. Transforma o meu caráter, muda a minha vida. Fala isso para Deus, meu amado. Fala: Senhor, não quero ser Caim, como Caim, que no momento de ira matou o próprio irmão, Senhor, e não se arrependeu. Teve oportunidade, mas ele tinha liberdade humana para se arrepender ou não, mas não quis. Clame a Deus, meu amado. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, que essa palavra seja fixada em cada coração aqui nessa noite, Pai. Ó Espírito Santo, a obra que só o Senhor pode fazer, nós não podemos, que é transformar uma vida. Nós não temos poder em nós, Senhor, mas o Senhor é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é poderoso para convencer o homem da necessidade de arrependimento, de confissão, de uma entrega total a Ti, Senhor. A obra que só o Senhor faz, nós não podemos fazer. Então toma a vida de cada um aqui nessa noite, aqueles que ainda não deram um passo em se entregar totalmente a Cristo, que eles façam hoje, Senhor, que eles venham nos procurar no final do culto, para que venhamos orar por eles, ajudá-los, Senhor, a orar, aconselhar, Pai, no nome de Jesus. Ministra aos nossos corações, dá, Senhor, dá um coração igual ao Teu, Pai, transforma o nosso caráter, muda nosso interior, ó Senhor, porque humanamente, naturalmente nós somos maus, naturalmente nós somos irados, naturalmente, humanamente nós não gostamos de perdoar, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo podemos vencer, Senhor. Fica conosco, abençoa nossas vidas, transforma a nossa vida, muda-nos, Senhor, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, Senhor, seja na nossa vizinhança, Senhor, que possamos ser uma bênção para a Tua glória, Pai. Independente que o outro seja estressado, independente que o outro não queira mudança, mas começa em nós, opera em nós, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome.